Graças a Deus, que a misericórdia e a bondade de Deus seja com você, meu irmão e minha irmã, que vai nos acompanhar agora aqui para o canal Teólogo de Fronteira. E nós estamos aqui para o nosso curso de Filosofia Clínica 3. E lá no primeiro módulo, quando a gente começou o nosso curso, nós ficamos girando em torno do tema Quem é você? Por que você é do jeito que você é? O que você tem que fazer para mudar de mundo? Temos ali inúmeras palestras, todas voltadas para o autoconhecimento. Quando chegou no Filosofia Clínica 2, aí nós tivemos Filosofia da Cultura e mostramos para vocês de que você está inserido dentro de um caldo cultural e precisa se revoltar contra este caldo cultural para que você tome posse da sua autonomia existencial. E agora, nesse contexto que nós estamos vivendo, o livro que está sendo tratado é esse daqui, A Clave da Morte. O assunto é a tanatologia, é a convivência com o espectro da morte, tá bem? E assim nós vamos dar continuidade. O tema da nossa aula hoje é bastante provocante, porque nós vamos falar sobre esse jogo que existe com a morte, nós jogando com a morte, tá bem? O chat vai ficar aberto para que você possa participar e aos poucos nós vamos conversando, tá bem? Vou tirando um pouco aqui a iluminação para não ficar tão abacinado para você, mas de vez por outra eu vou ter que acender a luz aqui porque senão eu também não enxergo aqui as páginas do livro. Vamos lá, espero que o sinal da Claro fique um pouco decente. Já pedi para o técnico vir aqui amanhã, né? Mexer mais uma vez. Página 12 do livro A Clave da Morte, escrito por Jacó Pinheiro e Oscar D'Ambrosio. Desde as Odes de Horácio a filmes como O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman, e All That Jazz, de Bob Fosse, muitas obras de arte abordam a morte. O poeta italiano, por exemplo, constatava sua inevitabilidade. A morte persegue mesmo a quem foge. A inevitabilidade da morte. Como que nós cristãos sabemos que a morte entrou no mundo? Nós sabemos pela ortodoxia da teologia cristã. A teologia cristã ela vai trazer para nós aqui os textos do apóstolo Paulo, dizendo que a morte ela veio na carruagem do pecado. Estava de fora do mundo. Se ela estava de fora do mundo, já existia. A morte ela é pré-existente ao pecado que entrou no mundo. Ela existia. O que é a morte? Nós vamos aqui investigando, tá bem? Ficamos perplexos diante da realidade da sua existencialidade, ela já existia. Ela acompanha a saga da humanidade de acordo com a Bíblia até o juízo final. Ela é realmente uma carruagem e ela vai acaçambando todo mundo. É a inevitabilidade. E quem trouxe a morte ao mundo foi o pecado, e quem trouxe o pecado ao mundo foi o primeiro homem, o Adão. É assim que nos atesta a ortodoxia das Escrituras. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: por isso a morte passou a todos os homens. Os filósofos eles ficam perplexos porque nós estamos em um processo contínuo do morrer humano. É algo que não para, é inexorável. Não só agora no século XXI, que nós estamos experienciando aí o número de mortos pela Covid, mas em todas as eras. Ela realmente ela é muito prestativa em todos os seus serviços. E os filmes tratam muito dessa temática. Aí você fala, realmente, tudo quanto é filme de guerra que eu assisto, todo mundo morre e só escapa lá 2 ou 3 soldados. Quando eu assisto aí um seriado, todo mundo morre e só fica lá o herói. Se eu assisto uma trilogia, todo mundo morre. E é algo tão banalizado, tão cotidiano, tão comum, não nos choca. Você se vê torcendo pelo mocinho
para que ele realmente mate os bandidos precisam morrer. E você não sabe que isso já vai introjetando na sua consciência, na sua psique, o anseio pela morte. Ao mesmo tempo que ela é demitologizada, ela é naturalizada, ao mesmo tempo também ela é introjetada na sua psique para que você possa se acostumar com essa ideia. A, a sua posição inicial de nascimento é a posição fetal, que nem um caramujo, estava todo encolhidinho. Depois você foi se espichando. Depois que você se espichou, engatinhou. Depois que você engatinhou, bípede, anda de pé. Mas um dia você vai ficar estirado e eternamente deitado em berço esplêndido, tá bem? Posição de defunto. Bom, isso aí é trágico, tá bem? Essa posição de defunto para sempre, ela é trágica. Por isso que você vai ter obras de arte, não só esses filmes que eu estou falando, os filmes de ação, filmes de aventura, filmes de banalização do assunto, mas existem filmes que eles tratam do espectro da morte. A fenomenalidade do morrer humano. O que é isso daí? O autor destacou para nós aqui, tá bem? O filme O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman. Portanto, já está aí uma referência para que você possa procurar esse filme na internet ou nos seus streamings aí, tá bem? O filme O Sétimo Selo. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Filme O Sétimo Selo. Filme de 1957. Parece que nós temos aí 1h37 de filme. Está disponibilizado no YouTube. Eu vou até deixar o link para vocês aí. E a partir desse link vocês corram atrás se quiserem, tá bem? Se quiserem. A temática do filme é tratar sobre a morte, tá bem? Ó, o enfrentamento da morte. O autor continua dizendo para nós aqui, ó. Também All the Jazz, 1979, de Bob Fosse, e muitas obras de arte que abordam a morte. E o poeta latino que vai dizer: a morte persegue mesmo a quem foge. Por mais que você e eu queiramos não ter um encontro com ela, ela vem ao nosso encontro. E esse negócio de vir ao nosso encontro é muito anedótico, né? Muito anedótico. O que é que você vai fazer para escapar dela? Sabe que até Salomão se angustiou profundamente. Profundamente. Salomão se angustiou com a assertividade da morte. É profundamente. Salomão ele tinha vários quadros de megalomania. A megalomania é um psiquismo, é um estado de consciência em que você começa a contemplar o mundo muito pequeno para você. Isso é megalomania, tá bem? O mundo que você está é muito pequeno, as posses que você possui, elas são muito poucas, as riquezas que você adquire são insuficientes, as pessoas que você conhece não são a totalidade, e por isso você tem aí esse problema psíquico da megalomania. Salomão, o Salomão da Bíblia e o Salomão dos mitos, ele é um megalomaníaco. Você vai encontrar ele assentado com os sábios, e só ele, sozinho, ele fez o inédito. Proferiu mais de 3.000 frases inéditas, mais de 3.000 provérbios, sozinho. Quer dizer que ele gostava muito da ostentação. O palácio de Salomão não perdia para os melhores palácios da época. Quando Salomão ele herdou o reino advindo de Davi, Davi passou a vida inteira em guerras. Israel já vinha em guerra. Entrou na terra prometida à base de guerras. Josué venceu mais de 30 reis. Os juízes tiveram que se embater com midianitas, filisteus, toda aquela turma que vivia em Canaã. Saul passou a vida inteira enfrentando filisteu.
Davi passou a vida inteira em guerras, enfrentando o filisteu. Quer dizer que você não tem um país harmonioso, você não tem um palácio, você não tem um templo, você não tem jardins, você não tem nada. Você tem um país devastado por guerras. Tropas militares andando de um lado para o outro, constante ameaça para as agriculturas, a pecuária, para a vida do dia a dia. Quando Salomão chega ao reino, aí o que, que acontece? Ele tem uma política internacional, ele faz política internacional, e essa loucura que ele tem, essa megalomania que ele tem, faz com que ele tenha o devaneio de um sonho com Deus. Ele sonhou com Deus. Salomão sonhou com Deus. Você já sonhou com Deus? Salomão sonhou com Deus. Ele não sonhou com os anjos. Ele não viu os serafins. Ele não viu os querubins. Ele falou com Deus. Aí quando está falando com Deus, ele fala cheque em branco. Eu quero um cheque em branco. Aí Deus fala, toma o cheque em branco. O que é que você quer no seu cheque em branco? Aí ele preenche com um aquilatamento de megalomania que é uma coisa fora da curva. O que ele faz ali no sonho dele? Por 2 vezes. Eu quero sabedoria. Sabedoria. Aí você fala, ah, menininho sabido. Não é menininho sabido, é a própria loucura que o Salomão tem desde pequenininho. Que é adquirir os tesouros da sabedoria, que é a mesma ambição de Satanás. Satanás quer a mesma ambição que o Salomão quer. O que o Satanás quer? Ele quer invadir os segredos de Deus. Ele é o encantador, ele é o bruxo, ele é o adivinho, ele é o ocultista, ele é o invasor dos segredos divinos, a serpente, o demônio, o Satã. E o que o Salomão quer? Que é o mesmo que o diabo. Só que ele é o Salomão e aquele lá era o Lúcifer. A princípio, excelente coisa deseja, sabedoria. Não pediu nada que fosse acidental, nada que fosse acessório, nada que fosse fugidio e passageiro, nada que fosse fora dele. Ele pediu uma coisa para ele, dentro dele. Sabedoria é o que ele pediu. Sabedoria. E recebeu. Tiago comenta o pedido de Salomão. Tiago está lendo o Velho Testamento e o Tiago fala, olha aqui o que Salomão pediu. Sabedoria. E recebeu? Recebeu. E aí o Tiago, dando o sermão dele em todo mundo, pega e fala o seguinte, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça para Deus, faz igual Salomão. Ele deu para Salomão e vai dar para você também. E não lança em rosto. E dá a todos liberalmente. O que fez o Salomão com a sabedoria dele? Foi sábio. Mas ele se tornou tão sábio, mas tão sábio, que ele se tornou excêntrico. O que é excêntrico? Você tem um centro e você tem aquilo que foge do centro. Ó, excêntrico. Tá bem? Você tem o centro e o excêntrico. Esse é o Salomão. Chegou uma hora que o mundo estava pequeno para ele, porque ele construiu um palácio e ele construiu o Templo de Salomão. O palácio ele era uma imitação dos melhores palácios que havia no mundo. Palácio dos Fenícios. Um palácio que deixou a rainha de Sabá de queixo caído. E o Templo de Salomão, imitação dos templos fenícios também, que eram os melhores templos da época. Eram os melhores e os maiores, tá bem? Em altura, em profundidade, em arquitetura. E a excentricidade dele não deixando nem que as pedras fossem lapidadas ali em Jerusalém. Elas tinham que ser talhadas lá fora. A madeira não podia ser madeira de dentro das terras de Israel. Tinha que ser madeira lá do Líbano, quer dizer, aonde os outros estão dominando. Isso aí é a loucura do Salomão. É a excentricidade, é a megalomania dele. E ele vasculhou os segredos da natureza. Ele vasculhou os segredos do mundo. Da água, da terra, dos bichos, do homem, dos pobres, da política. Salomão fez política como ninguém na época dele. Casou-se com uma princesa, 2 princesas, 3 princesas, 30 princesas.
100 princesas, casou-se com 300 princesas. Quer dizer, são 300 alianças políticas diretas. Qual que era a moeda de troca entre Salomão e os reinos? A moeda de troca é a paz com Israel, com um homem espiritualizado, com um homem que tem uma vastíssima sabedoria. Você percebe quando está conversando com uma pessoa que ela é muito culta, muito eloquente, quando ela é muito convencedora, você vai ficando pequeno perto dela, por causa que ela vai te vencendo no argumento. Esse era o espaço de Salomão. Onde Salomão estava, ninguém conseguia se pronunciar, ninguém conseguia pensar. 3.000 provérbios sozinho, um harém com 300 princesas, 400, 500, um harém para colocar tudo quanto era sheik de joelhos diante dele. Um harém com 1.000 mulheres é o que tinha Salomão. 1.000. E aí as escrituras vão dizer que as mulheres lhe perverteram o coração, porque a sabedoria que entrou no coração dele era insuficiente para a turma que o ouvia. A vida foi se tornando um enfado para o Salomão. Enfadonha. Tem 3.000 provérbios. Coloca os provérbios. Edita os provérbios. Acabaram os provérbios. Quem entendeu um provérbio de Salomão? De próprio punho. Ele escreve as suas elegias, seus poemas de morte, seu desabafo. Se veste como um camponês. Anda pelas ruas de Jerusalém, diz o mito, como um camponês. Quer entender a vida do povo. Mas esse é o Salomão excêntrico. Está nas tavernas. Está se embebedando. Tem um harém com muitas mulheres, mas ele fica no meretrício, junto com a mulher comum. Esse é o Salomão. Viaja ao mundo. Comprou as melhores embarcações. Viajava de primeira classe no navio dos fenícios. Com os fenícios, viajou o mundo. Desceu para a África. Enfrentou o centro da África, o norte da África. Sabe-se lá onde o Salomão chegou com toda a política dele. E havia uma assertiva em todo o império que ele construiu, o templo que ele construiu para Deus. Não foi suficiente um sacrifício de uma bezerra. Mandou matar uma reza inteira. Era tanta glória, diz o texto, tanta glória, que é a glória de Salomão, que os sacerdotes não ficam de pé. Tantos animais eles abateram que estão cansados, têm que trabalhar por turno. Aí o Salomão fala, tudo isso para quê? Para nada. Vou morrer. Porque assim como morre o valente, morre o cão também. Tem diferença. Nada iguala, nada desiguala. Quem dá a garantia de que o fôlego do sábio, do justo, sobe e o dos ímpios desce? Não tem garantia. É todo mundo deitado na horizontal. Por mais que o cemitério seja vertical, todo mundo se iguala pelo pó. E essa megalomania de Salomão deixa ele em estado de depressão, de angústia profunda, de certeza da morte. Sua sabedoria não lhe bastará para vencer o túmulo. Por mais que seja portentoso, o funeral de alguém é funeral. Por mais que o corpo esteja muito bem vestido, é corpo de defunto. Por mais que o jazigo seja uma pirâmide, é um jazigo. Essa é a certeza que o Salomão tem. Está igualado ao mendigo, está igualado ao miserável, está igualado ao indigente, por maior que tenha sido a sua grandeza. Nem um centavo lhe dá direito de passar para o andar de cima, nenhum centavo lhe dá uma glória a mais. O Senhor Jesus falando sobre a excentricidade de Salomão, o Senhor Jesus reprovou a excentricidade de Salomão e falou, prefiro olhar para os lírios do campo. Prefiro olhar para os lírios do campo, que hoje existem e amanhã não existem mais, do que olhar para toda a glória pomposa de Salomão. Porque Salomão, com tudo aquilo, não chegou à beleza dessa planta e à simplicidade dessa planta. Você vê o que é
a nossa frenesi em busca de posses, em busca de poder, em busca de fama, em busca de alastramento, em busca de conhecimento. Termina na horizontal. E é por isso que a gente se debruça sobre o tema. Não é para cair em depressão profunda. É para justamente chegar no final do livro de Eclesiastes e ler com Salomão o que está escrito ali. O final de tudo é teme a Deus. Esse é o final. O pouquinho que você tem que aumentar o seu temor a Deus. Saber que você vai para a terra do pé junto, temor a Deus. O céu não é certo. O céu é uma incerteza. Não, mas o senhor ensinou lá na matéria de soterologia, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o senhor ensinou que o céu é certeza, salvação é certeza, salvação não se perde, mas agora é filosofia clínica. Estou falando que dentro da existencialidade de cada um de nós, a alma pulsante que tem dentro de cada um de nós, fica naquele inquérito, vou para cima ou vou descer? Porque hoje eu estou crente fervoroso aqui, falando o Pai Nosso em latim. Mas não pisa em mim, porque olha, não tá dando, sabe? A situação não tá boa. Tem muita gente no nosso caminho aí que merece uns sopapos e eu não eu queria dar uns sopapos na pessoa. E por aí vai. Então, dentro da nossa existencialidade, fica uma dúvida sobre a certeza da salvação. A morte não tem dúvida. Você tem dúvida sobre a morte? Da morte ninguém tem dúvida, mas da salvação muita gente tem dúvida. E o discurso mais eloquente sobre a salvação, ele fica abalado em momentos como agora, que a gente está vendo aí milhares e centenas de pessoas sendo alistadas nas estatísticas da Covid. E ponto. Estava conversando com um pastor na semana passada e ele falou que a mãe do rapaz morreu no domingo para ser enterrada no domingo. Ela ia ser enterrada no domingo. Aí o filho foi internado, morreu no sábado. Ele foi internado depois dela, ela morreu, e ele foi internado e morreu também. Ele na casa dos 40 e ela na casa dos 60 e pouco. Ué, então. Aí no domingo ele teve que fazer o velório e o enterramento dos dois. Da morte nós temos certeza, mas da salvação tem muita gente que não tem certeza e muitas vezes você tem certeza até hoje. Amanhã você está na incerta. Bom, deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui através do chat, né? Nosso irmão Roberto Lani, dando a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nossa irmã Nice, dando a paz do Senhor Jesus. A nossa irmã Maria Mary, nossa pastora, graça e paz. Professor e os irmãos e as irmãs. Aqui está a referência do filme que eu já passei para vocês. Seis Santas de Virges, dando a paz a todos. A irmã Vera Oliveira. Quem será que é dos Seis Santas de Virges? A irmã Simone? Paz, irmã. Deus abençoe. A nossa irmã Vera. A paz, professor, e aos meus irmãos em Cristo. Francisco Alberto. Shalom, irmão. Shalom. Reveste soluções. A paz, a paz. Lúcia Torres. Paz, amém. Belíssima reflexão. José Silva. Paz do Senhor Jesus, professor. E aos demais irmãos em Cristo. Amém. Charles Moraes, dando a paz a todos. Paulo Roberto. A paz do Senhor Jesus esteja com todos e que nos sirva de lição a vida de Salomão. Vaidade das vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Quem está falando isso aí é aquele que tem o templo cheio de vaidades. E eu queria ter aí umas moedinhas de vaidade na minha carteira. A paz do Senhor Jesus, irmão José Silva, né? Professor, Salomão deu alguma pista de que se arrependeu da vida que levou após cair? Não deu não, irmão. Salomão não deu arrependimento nenhum. Quais que são os sinais de arrependimento? Manda destruir todos os templos que eu construí. Ele fez isso? Não. Ó, tô aqui desfazendo o casamento com as princesas pagãs. Ele fez isso? Não. O que o Salomão fez? Ó, o templo suntuoso que eu fiz aqui, ó.
que está o templo de Salomão ele era oneroso, custoso. O povo de Israel era expoliado para poder sustentar a ostentação do templo de Salomão. Os impostos foram lá em cima, acima da nuca. Quando Salomão morreu, teve lá uma guerra civil, uma insurreição. O povo não aguentava pagar impostos. Tá vendo a situação que nós estamos vivendo aqui em São Paulo? Você vai comprar ali 1 quilo de tomate, o cara me cobra ali 3 tomates, R$ 10, rapaz. Uma caristia terrível. Não tem o que o presidente faz, que ele tira os impostos da gasolina e a gasolina só aumenta. A gente não suporta. Agora você imagina no templo de Salomão, sustentar o templo, aquele templo extraordinário, magnífico, era muito caro. Aquele templo era muito caro. Sustentar a turma de sacerdotes que não trabalhavam, os sacerdotes não trabalhavam, só vivia de dízimos e dos tributos, muito caro. Um monte de animais sendo mortos, muito caro. A vinha, o vinho, muito caro. A vida no palácio de Salomão, muito caro. Um harém com 1.000 mulheres e os seus eunucos e as suas escravas. Era muito caro você viver em Jerusalém e sustentar a loucura de Salomão. Sinal de arrependimento é nenhum. Nenhum sinal de arrependimento, é nenhum. Ele não conseguia se arrepender. Porque o que acontece, meus irmãos, aí eu vou ter que ser bem direto com vocês, é que aonde vai aumentando a ciência, disse o apóstolo Paulo, aonde a ciência vai aumentando, o amor, ó, vai murchando. A ciência, ela incha, sabe? Adquirir conhecimento, sabedoria, ser ilustrado, pendurar centenas de quadros na parede ali com seus diplomas, isso aí é um perigo muito grande para a piedade. É um perigo muito grande. Eu estou desincentivando algum de vocês aqui a estudar? Não. Isso aí é vocação. Quem gosta de estudar não precisa nem de incentivo, irmão. Quem gosta de estudar, você não precisa falar para ele, vai comprar livro, vai ler livro. Ele gosta. Hoje mesmo fui na escola lá, chegou lá 10 caixas de livros, eu já trouxe alguns aqui para minha casa. Não tem espaço, né? Mas tá lá, eu trouxe aqui livros que me interessam. Então não precisa, sabe? Vai ficar aqui, ó, entulhado. Não tá entulhado não, tá organizado, sabe? Eu sofro de toque, né? Com os meus livros eu sofro de toque. Eu tenho essa paranoia. Então, para mim poder olhar para minha estante, tem que estar assim, ó, os livros retinho, na mesma altura, enquadradinho, sabe? É isso aí, eu gosto desse negócio meio simétrico, sabe? Senão eu já fico meio paranoico. Coisa desorganizada, coisa suja, ixi, já fico meio inquieto, minha alma não aceita. Eu acho que é porque a minha mãe, ela saía e dizia o seguinte: arruma a casa, Rogério. Eu ficava o dia inteiro para poder dobrar uma coberta e não conseguia. Aí estragou. Jesus. Deu até calor, irmão. Tá calor. Então o que acontece, meus irmãos? Salomão não deu sinal de arrependimento, tá bem? Não deu sinal de arrependimento, não consegue se arrepender. Para quem adquire conhecimento, muito conhecimento, o arrependimento, ele não sei que frequência que ele vem, sabe? Em que linguagem que ele vem. Tem muita gente aí que não consegue se arrepender, não consegue. Também não tem medo do inferno, também não tem medo da morte, por mais que reflita, é um negócio meio paradoxal, tá bom? Lúcia Torres, né? É muito bom escutar o professor Rogério. Amém. Deus abençoe, irmão. Reveste soluções. Excelente reflexão. Felipe Alves, dando a paz e a boa noite para todos. Então, a paz e a boa noite para todos. Oi, Adriel. Bem? Bom, vamos lá. Continuar aqui, porque a gente ainda está no tema, tá bem? Jogando com a morte. Por sua vez, o filme que eu indiquei para vocês aqui, não eu, mas o autor do livro, O Sétimo Selo, trabalha sobre a fantástica imagem do ser humano jogando xadrez contra a morte. Vocês jogam xadrez? Nossa irmã Lúcia Torres, né? É a sua irmã. Tá aqui, irmã Rosa. Nossa irmã Lúcia é irmã da minha esposa. Então,
O sétimo selo trabalha com a fantástica imagem do ser humano jogando xadrez e com e contra a morte. Então o ser humano vai vencer esse jogo. A morte de um lado do tabuleiro e você do outro lado do tabuleiro. Olha só que estratégia que você vai bolar para você vencer um jogo de xadrez. Vocês gostam de jogar xadrez? Vocês sabem que dos dois lados existe a mesma quantidade de peças e todas as peças têm a mesma qualidade. As brancas saem e as pretas elas são as adversárias. Então as claras saem e as escuras são os adversários. Estão oferecendo resistência. Quantas vezes você jogou xadrez e quantas vezes você venceu? Você vence com facilidade? Vence com facilidade todo mundo? Você gosta de xadrez? Nunca ouviu falar? Não sabe como funciona? No filme O Sétimo Selo tem essa trama. É um desafio inútil, mas indispensável. Deixa eu contar um mito para vocês aqui. Em determinado momento eu voltarei a falar sobre esse mito, tá bem? Orfeu, bem? Orfeu, ele era ele era um músico. Ele era um músico. E ele tinha uma esposa chamada Eurídice, era o nome. Eurídice. E acontece que Eurídice morreu. Morreu, foi para o mundo dos mortos, de acordo com a mitologia dos gregos, foi para o mundo dos mortos. E o Orfeu, ele era alucinadamente apaixonado por aquela mulher. Ela era tudo na vida dele. Ele era um músico e ele tinha uma flauta, que era uma flauta encantada. E ele dedilhava a flauta não, ele tinha a sua harpa. E ele dedilhava a sua harpa. E ele fazia até as florestas chorarem de tanta emoção. Ele apaziguava a ferocidade dos animais. Ele apaziguava corações aflitos. E ele decidiu que ele iria até o inferno. Ele iria até o Hades, o mundo dos mortos. Ele entraria lá e ele traria Eurídice de volta do mundo dos mortos. Aí quando ele chega lá, ele tem que ir até lá. Aí tem que passar pelo Caronte. O Caronte é chamado barqueiro. Mas ele não tem como passar para lá porque o Caronte só leva gente morta. O Caronte só faz a travessia das almas. E as almas, para poder atravessar, tinha que dar as duas moedas para ele. Dava duas moedas, ele atravessava a alma de um lado para o outro. Quem não tinha moeda caía no mar do esquecimento, aonde ninguém lembra de quem é. Chega lá, ele convence o Caronte dedilhando a harpa dele. Pronto, dedilhou a harpa, dedilhou a harpa. Caronte, que não tem nenhuma expressão na face, ele é frio, ele é um barqueiro. Ele se emocionou, se encantou e levou o Orfeu para o mundo dos mortos. Quando chega do outro lado, aí tem o Cérbero. O Cérbero é um cão do inferno, é um cão de duas cabeças. Aí esse cão, ele avança contra o Orfeu. O Orfeu pega a harpa e dedilha. Venceu o cão do inferno. O bicho de duas cabeças. Ele adormeceu aos pés de Orfeu. Tamanho do amor que ele tinha por Eurídice. Chegando no Hades, mundo dos mortos, ele olha para o Hades, frio, impávido, colosso, indiferente. E aí ele fala: eu vim aqui para buscar a Eurídice, a minha esposa. Uma gargalhada daquelas que o Hades solta. Aqui é só para os mortos. E ela morreu. Morreu, está aqui. Eu sou o Deus dos mortos. Você não vai tirar ela daqui. Mas eu te convencerei. Como que você vai me convencer? Com a minha harpa. Eu sou insensível. Eu sou intocável. Nada me faz brilhar os olhos. Porque a morte é isso, meus irmãos. Sabe, eu tenho todo um discurso aqui que você fala: oh, esse discurso. Mas para quem está morto, se você já leu a obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá bem? Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí ele começa dizendo o seguinte: olha, agora que eu estou morto, agora eu vou falar o que eu quero, porque ninguém pode me punir. Enquanto eu estava vivo, eu tinha que manter a etiqueta, né? Vai que alguém me mata.
Mas o morto não precisa falar mentiras, por causa que ele não é nem hipócrita, ele não precisa fingir. Eu vou contar as coisas do jeito que são. É por aí que entra. Entrou para o mundo dos mortos, não importa que rico que o cara tenha sido aqui, ele sabe que ele está queimando no inferno. Está queimando, está no mundo dos mortos, está tudo perdido. Aí o Hades, que é o deus dos mortos, ele fala: Ô Orfeu, música não tem graça, filme não tem graça, construção de prédio não tem graça, trabalhar para ganhar dinheiro não tem graça, é fazer uma viagem para a lua não tem graça. Estamos mortos. Aqui é o mundo de sem graça. Aqui é tudo sem graça. Aqui é um mundo tenebroso, sombrio, triste. É o submundo. O inferno é para baixo. Aí o Orfeu fala: mas tudo bem, eu te lanço o desafio. Eu toco a minha harpa, se eu te convencer, você me devolve a Eurídice. Faz o que você quiser aí, faz o teatro que você quiser. Dá o show, né? Pelo menos acontece alguma coisa diferente aqui. Aí ele vai dedilhando. Tocou como nunca. Tocou com a alma, tocou com o coração, tocou com as veias assim, ó, pulsando na garganta. Tocou com poesia. E o Hades foi ficando arrepiado. Aquilo não para. O mundo dos mortos estava tremendo. Orfeu estava abalando o mundo dos mortos com a harpa dele, com a música dele. Chegou uma hora que o Hades percebeu que ia se comover. Percebeu que ele ia se emocionar. E os deuses não podem se emocionar, né? Sabe essas pessoas que você vai conversar com elas, que elas são cara de pau, elas não têm emoção na cara, é de madeira, coração de gelo. Conta teu pecado aí. Aí ele fica ouvindo para você assim, ó, de cima para baixo, e você vai se diminuindo cada vez mais. Eu detesto esse tipo de coisa, sabe? Conta o teu pecado. Eu abomino esse negócio aí das confissões de pecado, principalmente nos gabinetes pastorais. Por isso que você deve ler. Se você quiser ler, eu vou colocar para você aqui, ó, poema em linha reta, tá bom? Vou escrever aqui, ó. Se você quiser, tiver tempo, né, e gostar de poesia, eu recomendo que você leia e que você ouça essa representação desse poema que eu vou mandar para vocês aqui. Poema de Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa, ele escreveu esse poema em linha reta, tá aqui nesse link que eu estou mandando para vocês, aonde o Fernando Pessoa ele fala o seguinte: eu não tenho, sabe, a coragem dos bravos. Eu tenho algumas coisas para confessar, mas são pecados mesmo, sim, sabe? E pronto. Quer dizer, a gente tem um problema muito sério em mostrar as nossas fraquezas para os nossos pastores e pastoras. Eu detesto isso. Não gosto. É a minha neurose. Me diminuir diante do meu pastor e minha pastora eu não gosto. É por quê? Porque parece que ele vai crescendo, crescendo, e eu vou diminuindo. E ele vai ficando impávido colosso. Do tipo o seguinte: te peguei, né? Te peguei, você tá na minha mão, vem aqui que eu vou te ajudar. Não gosto. A não ser que for para mim fazer o meu teatro. Aí o que acontece? O Orfeu tá lá fazendo o teatro dele, tá emocionando o Hades. O Hades vai cair em prantos, aí ele fala: pode parar, Orfeu, pode parar. Não precisa continuar não, que vamos fazer o seguinte: pode pegar sua Eurídice e levar ela embora. Vou levar. Vou vencer a morte. Estou vencendo a morte. Não falei que eu vinha vencer a morte? Igual o Júlio César. Júlio César estava no regato de Cleópatra, né? Júlio César, um velhão, já sexagenário, chegou no Egito, conquistou o Egito, ou o Egito conquistou ele, recebeu Cleópatra enrolado em um tapete, a moça na casa dos 20 anos, aí ele se acabou. Esqueceu que tinha Roma, esqueceu que tinha guerra, esqueceu que era velho, ficou lá nos braços de Cleópatra. E as tropas de Júlio César começou a perder tudo quanto era guerra, porque não sabia o que o Júlio César estava fazendo e as tropas estavam desmoralizadas. Enquanto estamos aqui morrendo, Júlio César está lá nos braços de Cleópatra. E chegou uma mensagem dos generais dele dizendo que se ele não fosse no campo de batalha, podia esquecer Roma. O que fez Júlio César? Foi lá, colocou a roupa de general dele, deixou o Egito,
enfrentou as batalhas juntamente com seu exército. Aí tem aquela frase famosa atribuída a Júlio César: eu vim, vi e venci. Júlio César. O cara é bom. Né? O, o Orfeu fez o mesmo. Chegou no mundo dos mortos, tocou a harpa dele, venceu o Caronte, venceu o Cérbero e venceu o Hades com a música. E pegou o troféu que é Eurídice e falou: venci a morte, trouxe a minha amada do mundo dos mortos. Quando eles estão saindo, o Hades fala: peraí, é jogo de xadrez aqui, não é assim não. Você pode levar, vai embora. Só que é o seguinte, igual mulher de Ló, não olhe para trás. Pode ir, ela vai atrás de você, mas não olhe para trás. Ela vai atrás, igual a mulher de Ló. Aí lá vai o Orfeu. Sai, 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 vai andando, vai andando. Não ouve nada. Ela não ouve os passos da amada, porque ela é uma morta, né? É uma alma. Não ouve a respiração, não ouve nada. Ela está seguindo, ela só vai voltar à vida quando estiver lá fora do mundo dos mortos. Em determinado momento vem aquela dúvida cruel no coração dele. Será que ela está aqui? Será que a morte não mentiu para mim? Será que Hades não mentiu para mim? Será, será, será? Em determinado momento, eles estão quase saindo da boca do inferno, quase saindo do Hades. Aí ele: venci. Aí ele olhou. Quando ele olhou, ele viu Eurídice, que estava ali, pertinho dele. Aí Eurídice estendeu a mão para ele, e a mão foi desaparecendo, desaparecendo, desaparecendo. E o Hades venceu de novo. A morte venceu mais um. Esse é um dos mitos que nós temos aí para falar o seguinte: essa bichona aí, ela é invencível, cara. Ela tem essa ousadia mesmo. Ela tem essa loucura mesmo. Ela tem essa autoridade mesmo. Precisa ser vencida, mas tem que suar a camisa. Aqui nós temos a presença do nosso irmão Felipe, nossa irmã Lúcia, né? A irmã da minha esposa. E lá fora, a propaganda do carro dos ovos. Direto da granja. É o Charleston dos ovos. Deixa eu ler aqui, meus irmãos. É mito, tá bem? O que eu contei pra vocês é um mito. Quer dizer, é um desafio inútil, mas indispensável. O resultado já está definido de antemão. O checkmate pode acontecer a qualquer momento. Aí pronto. Sabe que pelo menos o Charlton dos Ovos coloca uma música gospel, né? Quem mandou deixar a rede? Quem mandou você parar? Deus conhece a sua estrutura. Mas vocês estão me ouvindo bem? Bom, a nossa filosofia, tá? O tema é jogando com a morte. Você entra no jogo de xadrez, quem está do outro lado lá é ninguém menos do que o Capa Blanca, sabe? Quem está do outro lado lá é um enxadrista chinês ou russo. Você vai ganhar como? Eu quando estou jogando xadrez, eu sou muito fraquinho, sabe? Meu rating é muito... Vixe, meu rating é de iniciante mesmo. Aí eu até abandonei esse negócio de jogar xadrez por causa que é muito vergonhoso ficar perdendo o tempo todo. A gente ganha, mas não ganha sempre, ganha de vez em quando. E às vezes você fala o seguinte: nossa, que erro! É um grande erro. Aí você está jogando com a morte. A morte, ela está jogando desde Adão. Quando você está jogando com uma pessoa que é muito experiente, vai com cuidado. Ela está jogando desde Adão. Viveu Adão 930 anos e morreu. Morreu. Viveu Sete e morreu. Viveu Abraão e morreu. Viveu Moisés e morreu. Viveu Salomão e morreu. Ela jogou com todo mundo. A morte joga o tempo todo com todo mundo. Quem ganha dela é muita experiência. E ela vem a qualquer momento e a qualquer instante. Aí vem aquele relato, os mais poéticos
do tipo da vida de John Wesley, um homem que consegue chegar aos 80 e tantos anos de vida, vigoroso, forte. Aí na última semana adoentou, um mês de cama, adeus. Uma vida toda saudável. Em uma semana, duas, morre. Vem para todo mundo. E vem na hora mais inesperada. A igreja está nascendo, a igreja está começando o trabalho dela. 2 apóstolos vão parar na prisão e um não volta. Tiago é apóstolo, não voltou. É o mesmo Tiago que acabou de ver Moisés e Elias com Jesus lá no alto do Monte da Transfiguração. É o mesmo Tiago, mas ele entra na cadeia. Pedro também viu Jesus e Moisés e Elias. Os dois entram na cadeia, Pedro e Tiago, só faltou o João não foi. Mas o Tiago é decapitado e por um homem perverso. E a igreja não estava orando pelos dois? Estava. Por que só um foi liberto? Não sei, meu irmão. É o eterno conselho de Deus que ele... o Tiago não, o Pedro sim. É porque chegou a hora de Tiago? Mas se chegou a hora de Tiago, por que Apocalipse fala que ele tem que dormir? Tem que esperar. Morreu antes da hora. Foi decepado. Um fica e o outro vai. A mamãe está lá com a sua criança na barriga. Aí o cordão umbilical enrosca no pescoço da criança e na hora do nascimento a criança é um natimorto. O bercinho vai ter que ser desmontado. O quarto colorido ficou cinzento. Vai virar ali depósito de lembranças. O garotão novo, 16 anos de idade, pega a moto, vai, dá uma empinada, vem um outro cara do outro lado, arrebenta ele e ele não pode nem ser velado com um caixão inteiro, com um caixão aberto. A qualquer momento e a qualquer hora. O irmão está fervoroso na igreja, de repente tem um ataque cardíaco e morre no púlpito. E o outro não, tropeça na rua e morre. Quer dizer, é uma jogadora, você joga com a morte, aí você tem que fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Né? A oração que o Senhor nos ensinou venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Agora, se você for da outra fé, aí você vai para outra fé, você fala agora e na hora da morte. Depende da sua fé. A que eu tenho venha o teu reino e livra-nos do mal. Os que creem de outra forma vão dizer agora e na hora da nossa morte. Mãe de misericórdia. Cada um vai para o santo que lhe convém. O Jó, quando estava à beira da morte, porque o Jó nem sabia porque estava vivo. Meu. O Jó estava pele e osso. O Jó era um esqueleto ambulante. Uma cena horripilante. Ele diz que o hálito dele era o hálito que espantava a esposa de longe. Que ele se alimentava de clara de ovo para não morrer. E ele esfregava barro no corpo para fazer de pele. A Bíblia diz coçava com cacos de telha. Pega o barro e ele vai passando o barro como se ele fosse Deus modelando o corpo dele. Por causa que o corpo está apodrecendo. Passa barro. Que tipo de barro? Aquela lama medicinal. Não tem a lama medicinal? Que nem porco. A lama faz bem pro porco. E o fedor? Fedor. Ele não sabe nem porque está vivo. O Jó. O que sustenta Jó vivo? Ele não tem nada. Ele fala, mas ele é um doente, um moribundo. Aí ele diz o seguinte: para qual dos santos me virarei? Porque na hora da morte ele começou a buscar na religião que ensinaram para ele que existem os intercessores para ajudar a fazer a passagem. Ou para ajudar ali o moribundo. Aí ele diz: para qual dos santos me virarei? Aí na outra passagem ele fala: essa noite um espírito passou por mim que me arrepiou. Está lá no livro de Jó. Ele diz que o espírito da morte passou por ele, ou um espírito desses errantes passou por ele, que ele ficou catatônico de medo. E não morreu. E não morreu. Passou pelo que passou e não morreu. Enquanto que existem os natimortos, existem gente que são moribundos vivos. Tem gente que é zumbi mesmo, é The Walking Dead. Já tomou 30 tiros e não morreu. Já caiu de caminhão e não morreu. Caiu de paraquedas e não morreu.
Passou 30 minutos sem oxigênio debaixo d'água e não morreu. E a outra pessoa foi ali fazer a unha na manicure, pegou uma infecção, a infecção da unha. Eu conheci um rapaz, um amigo de igreja, era um irmão extrovertido, alegre, contente, desenvolvido, muito envolvido com a igreja, todo mundo gostava dele. Aí ele pegou e ele teve um problema de uma infecção na unha. Dessa infecção na unha, foi para o hospital, se transformou numa infecção hospitalar qualquer lá, não voltou. Voltou não. Um outro amigo, aluno meu, toma cuidado, tá, irmão? Você que é aluno meu. Outro amigo, aluno meu, tem até foto com ele pegando o diploma que ele se formou no curso da igreja. Aí o vagabundo, safado, sem vergonha, veio. Ele estava com a família no carro, avançou contra a família dele, ele foi para proteger a família dele. Aí o bandido foi lá dar um tiro na cabeça dele, não voltou. Deus não livrou, o anjo não livrou e o irmão agora é finado. E a família segue. É um negócio assim que não tem uma explicação. Colocar a tábua assim, foi a vontade de Deus, dar um cala-boca assim que vou fazer o quê? Vontade de Deus? Não explica, tá bem? Não explica. Dá uma consolada, porque Deus é incontestável, mas não explica. Para quem passa pelo luto, é uma revolta muito grande. Então nós estamos aqui, ó, o resultado já está definido de antemão. O checkmate pode acontecer a qualquer momento. Basta um descuido ou uma improvável jogada do eterno companheiro humano, que é o destino para decidir a partida. Bom, não é porque nós estamos morrendo à torta direito que a gente vai se descuidar. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o maior cuidado possível para preservar a nossa vida e a vida de quem está conosco. Se é isso que a gente tem que fazer, é isso que tem que fazer. O Senhor Jesus, uma vez, está no alto do monte, o pessoal pegou e ia jogar ele no precipício. Acabou de pegar um sermão maravilhoso, e o pessoal falou, opa, vamos jogar de cima para baixo. Aí a Bíblia diz que ele, ó, fugiu. Mas por que ele fugiu? Não foi uma vez só que Jesus fugiu da morte. Assim que ele nasceu, o anjo falou, pega a criança e foge. Por quê? Sou valentão, mas eu quero morrer na minha hora. Eu quero morrer o mais sossegado possível. Não quero morrer queimado, nem esfaqueado, nem baleado, nem estrupiado. Não quero ficar entubado no hospital. Não quero ficar à base de psicotrópico. Quero uma morte quando chegar o dia e a hora e o momento, mais ou menos do estilo de Moisés. Sobe o monte Pisga e não volta mais. Mais ou menos isso. Como Deus disse para Daniel, você vai deitar em paz com seus pais. Isso é possível? É possível. Então, no que estiver em nós, eu gosto da história dos mártires, mas não sei se eu tenho vocação para mártir. Talvez, se for necessário, Deus vai dar a vocação. Mas não sendo necessário, não tem que abrir o peito. Não tem que abrir o peito. O próprio Salomão ele vai dizer o seguinte: opa, mais vale o cão vivo do que o leão morto, meu irmão. Ah, mas vale a vida você viver uma vida sem liberdade, sem saúde. São discussões que a gente vai fazer aqui em filosofia clínica, tá bem? Até que ponto vale a pena continuar vivendo. Sei que quando o apóstolo Paulo ele falou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, sabendo que a coroa da vida vinha para ele na ponta de um machado, ele tinha cumprido a carreira dele. Mas se ele pudesse, ele teria vivido um pouquinho mais. Porque quando pegaram ele lá em Damasco, lá que iam matar ele, colocaram ele dentro de um cesto, desceram e ele continuou o ministério dele. Sou eu e é você. O que depender de você, prolongue a vida. Preserve a vida. Viva bem, viva melhor. Cuide da sua saúde. Diminui aí a taxa de glicose no sangue. Diminui a taxa de colesterol. Dorme um pouco melhor. Dormir é bom, estou gostando bastante. Ultimamente estou dormindo bem. Estou acordando bem, estou vivendo bem. Tem dias que não dá para viver bem, nem dormir bem. Então, no que depender de você, vai prolongando a existência, vai, como diz o livro do próprio Eclesiastes, sabe? Goza os dias da sua vida aí, com a pessoa com quem você está. É isso, meu irmão. É mais ou menos isso. Em Filosofia Clínica 2 a gente falou bastante sobre esse negócio de usufruir os dias da vida. Estamos num jogo, mas a gente tem peça no tabuleiro ainda para poder mexer. O rei não foi tombado e ainda quem é crente cristão em Jesus Cristo tem a esperança da volta de Jesus. Olha,
Vai que Jesus volta na nossa geração. Olha que benção. Vai que Deus fala, chegou a hora, toca a trombeta e os mortos ressuscitam incorruptíveis e você vai para o céu. Vai que acontece na nossa geração. Ah, não, estou pensando em morrer, estou pensando em me entregar, estou pensando em deixar levar. Então, isso aí é a sua escolha. Bom, aqui a gente termina a nossa palestra de hoje, tá bem? Sobre a filosofia da morte, tá bem? Jogando com a morte, filosofia clínica, e agora eu vou me preparar para a aula de ciências bíblicas, tá bom? Já é o horário, 8 horas. Deus abençoe você que está conosco. Em nome de Jesus, obrigado a presença de todos. Somos do Instituto CERD de Educação e estamos com as matrículas abertas para todos os nossos cursos, tá bem? Todos os nossos cursos. Meu irmão José Silva, seria bom demais não morrer. Amém.